Boa tarde, pessoal. Estamos aqui. Vamos encerrar agora algumas operações, né? Aproveitando o final do dia aqui e amanhã é o feriado, né? Algumas operações desenvolveram bem, outras ficaram paradas, né? Que é o caso de Klabin, né? Klabin parou aqui, ficou vários dias consolidado aqui. Eu creio que, como amanhã é o feriado, né? A gente já espera que ele não vá se desenvolver tanto essa operação, né? Então a gente vai ficar nos 3% mesmo de lucro. Vamos, né, baixar aqui um pouco, vamos ver qual o melhor preço que a gente pega aqui. Eu creio que já está perto de, já estamos perto das 5 horas aqui. Vamos encerrar essa operação, né? Tentar sair aqui com pelo menos 3%, próximo aos 3%, né? Deixar o preço aqui, deixa eu ver se vai pro, ainda tem um preço abaixo, 12, 2,79, tentar sair nos 3% aqui. No final da tarde tem o leilão. Eu creio que a gente consegue sair aqui nos 3%, então vamos deixar aqui mesmo. Se ele sair nos 3% bem, se ele não sair, a gente arrasta essa operação para sexta-feira ou ainda para a próxima semana, né? É uma operação que infelizmente não deu muito lucro, ficamos posicionados desde o dia 11 dias já, 11, 12, 13 dias, 14 dias posicionados já. Ela não desenvolveu bem quando ele subiu bem, aqui dava dando próximo aos 6%, né? Ele devolveu tudo no mesmo dia também. A gente já vê que tem uma certa resistência ao 4,45, né? Um preço forte, né? Topo difícil de subir, de alcançar, né? Mesmo com a queda do dólar e tudo mais, né? A gente vê que o mercado não está muito favorável para a Klabin, né? Pode ser uma sazonalidade ou algum outro tipo de motivo, né? Mas não funcionou. Outra operação que a gente vai encerrar é Cash 3, né? Cash 3 Melios. Já deu uma boa porcentagem, tá dando próximo de 10%, né? Acho que a gente sair próximo aos 10%, tá bom. Operação a gente tenta sempre sair dentro dos 10 aos 15, 20%, né? Já tá encerrando o dia também, vamos ver se ele, né, chega a puxar, olhando o book de ofertas, a gente tem uma certa barreira no 904, 905, né, aqui, e lá em cima, como é fracionado, né, a gente tem vendas e compras no 921, 924, né, vamos tentar sair aqui, o ativo ficou sendo fracionado devido ao grupamento, né, a gente vai deixar aqui no 925 para ver se ele pega, né, se ele dá uma puxadinha, esticadinha no final do dia, deixa eu ver aqui, 10% exato aqui, 9,24. Talvez tenha que baixar mais um pouquinho. Falta poucos minutos para fechar o mercado, né? E vamos aguardar. Outra operação, a Sanepar, a gente vai deixar, porque a Sanepar é uma ação que eu tenho na carteira. Eu vou tirar ela daqui, vou jogar para outra carteira e a gente declara como encerrada a operação, né? Porém, ele vai ficar para outra carteira. Eu creio que ele não vai subir mais que isso, né? Ele, a gente esperava um retorno de pelo menos 8 a 9%, ele não foi, não desenvolveu ao ponto que a gente queria, né? Ah, o Melios foi executado agora, vocês viram 59,24, né? Foi onde o preço puxou, pegou e saiu na nossa operação, né? Deu resultado do dia foi negativo 2,12. No total foram 10% exatos de lucro, né? Então tá bom, a gente acredita que essas operações de 10% de pouco em pouco a gente vai juntando o dinheirinho, né? E vai fazendo. Como eu havia dito, essa operação de Melios eu peguei ela simplesmente para demonstrar para vocês que com pouco dinheiro, né? 300, 400 reais você consegue fazer operação, né? E parece que não, 40, 50 reais por operação é um dinheiro muito bom, né? Porque se você fizer 10, 20 operações no mês, né? Dá mais de R$ 1.000, dependendo, tem vezes que a gente pega 30, 40%, né? A gente tem outra operação aberta aqui, que é a operação de. Deixa eu clicar aqui para pagar tudo, né? Foi cancelado, remover ativo. Lá na frente a gente vê se ele realmente voltar a dar uma outra oportunidade, a gente entra de novo. A gente tem a operação de CVC, né? Aberta. Essa operação eu prefiro deixar mais um dia, porque ela tá dando lucro, tá dando 300% de lucro já, né? Vocês podem ver aqui, tá dando 322% de lucro. Eu creio que ele vai esticar um pouquinho mais ainda, sendo que o contrato só vence em dia 21 de julho, né? Então a gente vai deixar isso aí para próxima semana, né? Para zerar essa operação. Eu acredito também pelo movimento que foi feito hoje, né? Vou colocar aqui no diário. O movimento diário, ele tentou fazer forçar uma queda, não conseguiu, o mercado ficou indeciso. Eu ainda acredito no, pelo menos no que alcance
o valor de 5,11, 5,10, que é o ponto da média de 200, né? A gente vê 16% de variação ainda para cima, né? Que isso daqui vai acarretar pelo menos mais 10, mais 100 a 200% de lucro nessa operação, né? Se bater os 200%, a gente acredita que nos 700, aqui a gente está em 300, né? Então vamos dizer que ele dê mais 500, que é no perto dos 2,13, 2 e 2,12, 2,13 ainda, né? Então, pegando essa operação 2,13 vai dar R$ 800, né, de lucro nessa operação. Uma operação muito boa, acertei em cheio essa daqui, né? Vamos ver se ela resolve entre amanhã, entre sexta-feira e a próxima semana, segunda ou terça, né? Por enquanto a gente mantém a operação. Magazine Luiza tá enroscado ainda naquele range que a gente falou, né? Tá preso aqui nesse ponto aqui. Ele devolveu bastante hoje, né? Devolveu quase 3%, né? Chegou a... Mas continua dentro do range que a gente havia falado, né? Tá próximo à média de 200 e agora também ele tá próximo à média de 21 períodos. Essa média de 21 períodos vai contar muita coisa, porque ele batendo na média de 21 e indo para alta, a gente acredita que sim, ele vai romper da próxima vez a média de 200. Ela pegando uma média de 21, voltando para cima, aí voltando a fazer um movimento reverso, a gente acredita que sim, ele vai passar aqui dos 15, 20 centavos e a gente vai zerar a operação próximo aos 30 centavos pelo menos, né, para dobrar pelo menos o capital investido. Vão aguardar com essa operação, né? No geral o índice, vamos colocar lá no índice, né? Opa, na Vale. Vale também está num range preso, né, de 3%, né, variação de 3% diária, porém ele não sai do lugar, né, ele fica no mesmo preço entre 68 e 66, né. A gente acredita que ele não passe dos R$ 74, né, ou mesmo dos R$ 72, fique ainda enroscado nesse range aqui, nesse patamar aqui. A nossa proteção existe para queda, né? Então a gente está despreocupado com isso aqui. A gente pode recomprar a proteção num valor mais alto ainda, nos 77, 78 ou 80. Klabin zerou a 4,43. Encerramento também de Klabin. Vamos voltar lá no gráfico para a gente ver aqui. Klabin encerrou a 4,43 com 3% de alta. Entramos no, no leilão de mercado. Vamos encerrar. Deixar aqui simplesmente o alarme, né? Para caso ele rompa o topo que é 4,59, né? Para a gente tentar uma nova entrada nessa operação. A Klabin é uma empresa boa, né? De se ter na carteira, né? Mas dessa vez ela não desenvolveu bem, né? Acho que a sazonalidade é algo que está interferindo no papel, né? E está segurando bastante. A Sanepar acabou o dia meio que ainda indeciso, né? A projeção de alta não aconteceu, mas a gente já pode mover a projeção para um ponto maior, porque ele já fez um novo fundo mais alto, né? Então a gente acredita ainda que ele vai buscar esse ponto mais alto. A gente não espera um crescimento tão rápido, mas pelo menos a gente vê que para cada 1 ou 2 dias de alta que ele faz um dia de período indeciso, né? Uma vela indecisa, indecisão, ou mesmo vai para a próxima alta, mas não para queda, né? Já está quase que entrando, a gente vê fundos ascendentes aqui, né? Fundos ascendentes e também a gente acredita que ele vai continuar subindo, né? Fazendo topos ascendentes também, né? Foi um dia meio chato, mas também a gente acredita, olhando aqui para quem gosta de gráfico, né? Figura gráfica, novamente a gente está vendo o triângulo aqui, consegue enxergar um triângulo ascendente. Então, provavelmente essa operação de Sanepar ela vai dar um bom resultado, né? Até mesmo antes de mudar para a carteira lá, vamos ver se a gente consegue transferir ela para outra carteira com preço melhor, né? Vamos puxando aqui o gráfico, né? E vamos acreditar que essa operação vai dar pelo menos a, vai bater pelo menos essa 9 a 10% de lucro, né? Aqui em cima, né? Vamos aguardar também, que é um bom ativo, né? Todo mundo que eu conheço, eu aconselho que tenham na carteira, né? Pelo menos Sanepar, né?
porque é uma empresa muito boa, pode guardar ela para 10, 20 anos, que é uma empresa boa e vai dar muito lucro no futuro e também pagar dividendos e tudo mais. O dólar, vamos olhar o dólar aqui. O dólar acabou nos 4,94, né? Tá, até às 6 horas tem mercado ainda, mas praticamente já tudo definido, né? Então a gente acredita que o 4,94 ele tá num range também, né? Vou colocar no diário aqui pra gente ver. Ele não saiu desse range, né? A semana inteira, depois que ele caiu, né? Começou a cair. Ele ficou preso aqui, praticamente nesse ontem e hoje, né? Nesse patamar aqui, entre 4,92, 4,93 e 4,95, né? Tá preso aqui. Vamos ver se ele consegue sair desse patamar para poder dar um direcional para as outras ações também. Tem muita ação que depende da variação do dólar, né? Quando o dólar tá baixo, as ações valorizam e quando o dólar tá alto, as ações desvalorizam. Então, dependendo do mercado que tiver para vir aí, né, na próxima semana, né? Eu creio que entre hoje e sexta-feira o dólar vai ter a desvalorização, valorização, né, conforme as notícias que foram saindo nos Estados Unidos e vai dar um impacto, né, grande para mudar o direcional de muitas empresas e muitas ações. E esse é um outro motivo pelo qual eu saí da operação de Klabin e também de Cash 3, né, Melios, né? Porque ficar posicionado numa operação dessa, 2 dias, se o dólar flutuar muito, pode tanto melhorar a nossa posição, assim como pode prejudicar a operação. Então a gente já sai antes para evitar que tenha surpresas, né? Numa plena sexta-feira ou numa segunda-feira, né? Vamos buscar novas oportunidades, né? Para o dia, né? Quem sabe para sexta-feira a gente tenha novas oportunidades para trazer para vocês aí. Durante o dia, tô com alguns alarmes, eu mostrei para vocês, né? É, e aquela hora eu tava procurando, falando sobre BR Malls, né? E BR Malls eu tinha até esquecido dessa notícia, já faz um certo tempo. Ela mudou, né? Ela se juntou com essa empresa agora, como é que é? Allianz Sonai, né? Então é Also 3 agora, né? BR Malls. Eu tava vendo lá, administração de shopping center, né? Empresa que, né, na época a BR Malls não tava tão bem, né? Não tava funcionando tão bem, né? Então tava mouse, né? Só de mouse tava mouse, né? Então a gente vê assim que devido ao essa essa disfunção da empresa, né? Na verdade, né? Ela teve que se juntar com outra e no final de tudo parece que está melhorando agora, né? O preço médio melhor, 22,15. Mas o setor de shopping está perdendo muito dinheiro para o comércio eletrônico, né? Infelizmente, isso é geral no mundo, né? Não existe mais essa. Às vezes você vai no shopping para assistir cinema ou fazer alguma atividade de algum tipo, menos para fazer compras, né? Porque o shopping tem um custo caro, né, na mercadoria. Muita gente não tem interesse em comprar nada em shopping, né? Às vezes só vai para olhar vitrine mesmo, né? Fazer aquela compra de vitrine, né? Você olha o que tem na vitrine e não compra nada, né? Ou vai lá, experimenta o tênis e deixa para a próxima vez, aí vai lá e compra no Mercado Livre da vida ou numa outra empresa aí, né? Algum outro comércio online, né? Que é muito mais interessante do que, né? Muito mais barato do que comprar algo no shopping, né? A gente vê muitas empresas que já saíram de dentro do shopping porque o aluguel é muito caro, né? Não conseguem se manter, né? Aqui no shopping perto da nossa casa aqui em Diadema aqui, a gente tem quiosques simples, né? Pequenos, né? Que cobram 9, 10 mil reais de aluguel, né? Chega a ser ridículo, né? Porque é um aluguel muito caro para, às vezes, para o produto que se tem, né? Para vender, né? Então tem que ter muito caixa no guardado para poder manter a loja lá dentro, nem que seja para propaganda. O fluxo de cliente é bom nos finais de semana, porém não é o suficiente para manter algumas lojas, né? Essas lojas saem de dentro da empresa, dentro do shopping, para se transformar numa loja de rua, né? Numa rua que tenha bastante movimento de preferência, que até é melhor para desenvolver o lucro, né? E ter menos custos, né? Menos gastos, né? Aquela
aquela empresa que foi pedida, né? Hoje Estapar, né? Estapar é do parking, né? De estacionamentos, né? Eu não conferi ainda, mas creio que é o mesmo que tem no shopping Praça da Moça aqui. Mas eu falo, empresa perigosa, né? Porque ainda está no começo. Depois que desvalorizou lá dos R$ 9 para R$ 1 e agora voltou para os R$ 3, né? É meio difícil confiar que vai ter lucros tão cedo ou pagar dividendos ou algo do tipo. É um setor em crescimento, sim, porque todo mundo hoje em dia tem carro e tem que parar em algum lugar. Porém, não é interessante ter uma empresa dessa na carteira por muitos anos sem ver os resultados da empresa, né? A empresa tem que trazer realmente resultados para, né, poder a gente investir nela, né? Investir ou mesmo fazer uma especulação. Então, eu creio que para mim não é uma empresa que entraria, como eu falei no vídeo anterior já. HBBR3, né? Também não me interessa essa empresa, né? Pode estar R$ 10, 20, 200, não importa. No momento não é um bom negócio, né? Para mim, né? No meu jeito de ver. Tá rompendo a média de 200, seria sim um ponto de entrada, como eu falei, ponto de entrada para quem quiser arriscar, né? Uma operação. É, Vamos fazer só uma projeção aqui simples aqui para a gente poder entender aonde ele pode parar, né? Se tivesse pego um ponto anterior aqui de alta, seria algo do tipo em 5,80, a primeira parada, a segunda parada lá para 6,52 e depois 6,97, né? Para mim não interessa nenhum desses pontos, né? Mas tem gente que vai querer operar e hoje já fez um ponto mais alto, né? Um ponto de alta, um pouquinho maior, esticou um pouquinho, mas sempre fica entre esse range de 5,79 e 6,01, né? Para a primeira parada de lucro, né? Caso contrário, se ele vier para baixo, é negativo, abaixo dos 4,62 já tem que estopar a operação, porque aqui já são quase 7, 8%, eu acho muito, né? Essa porcentagem de queda. Eu tento trabalhar dentro do 4, 5% de queda, né? No máximo 6, 7% já é bem perigoso, está quase batendo 8%, né, de queda. Se vier ao contrário, então é preferível sair o mais antes possível dessa operação. Então fica o 4,62 como linha de stop, deixar mais grossa aqui a linha, colocar aqui também, deixar ela em outra cor. Então vocês lembrem disso se forem entrar na operação. Kepler não desenvolveu como deveria, né? Que eu achei que fosse vir um rompimento na data de hoje, pode ser devido ao feriado, mas também a gente vê que tem um possível pivô sendo formado aqui e talvez nos próximos dias ele complete esse ciclo de pivô indo lá para cima lá. Espero que ele faça isso, ele rompa a média de 200. Caso não consiga romper a média de 200, ele vem para queda e também o stop fica aqui em 8,34, né? Sem choro nem vela, porque ele vai entrar aqui dentro desse quadrado novamente e vai ficar preso por um bom tempo novamente, né? E quando acontece isso, né, já é ruim de operar. Quem tiver mais coragem pode esperar que do stop ATR, né, para sair fora da operação. Porém, são 7%, 8% quase de queda, né? Se quiser aguentar 8%, tudo bem, mas eu não recomendo isso. Eu recomendo que saia antes, né, com pelo menos 2 a 3%, né, quase 4% aqui de queda, já é o suficiente para provar que o papel falhou a tentativa de ir para alta. E novamente ele vai bater aqui, talvez tentar, depois de uma semana, 4, 5 dias, tentar pegar a média de 200 de novo. Então, vamos ficar fora. Caso, né, ele caia. Se quiser entrar agora, seria um ponto bom de entrada, né? Eu digo que é um ponto bom de entrada antecipando já uma possível alta, né? Mas aí cada um opera de um jeito, cada um espera a confirmação de outro jeito, então é um ponto assim que cada um vai ter que escolher, né? Qual o risco que quer correr, né? Outra operação que temos aqui, lojas Renner, né? Rompeu o topo anterior, né? Rompeu a média de 200, bom ponto de entrada, bater nos 26,84 são 27% de alta. Quem pegou ali embaixo, quem pegou um pouquinho depois são 20% de alta. É uma ótima operação para ser feita, né? Quem tiver interesse em entrar, entra com pelo menos 100 contratos para não ficar no mercado fracionário, que é bem perigoso para sair depois, né? É mais difícil sair no mercado fracionário. Aqui no Nubank, né? Como eu havia dito desde
da semana, acho que retrasada, que eu abri uma operação aqui embaixo. Falei para vocês que não gostava muito do Nubank, né? Mesmo porque tem muitas notícias que influenciam o mercado, né? E cada vez que sai a notícia, ele acaba jogando a gente né, pro lado negativo, né? Então eu não gosto de ficar posicionado dessa forma. Eu espero, né, o rompimento de algum topo importante para a gente poder entrar. Aqui, como eu havia dito, essa faixa dos 4,44 seria um ponto de entrada. Ele rompeu, quem pegou nesse ponto segurou um pouco, ótimo, parabéns, né? Já está com 28% de alta, ou até mais, contando com o dia de hoje, tem 32% de alta, né? É uma alta muito boa, né? Para um ativo, né, que custa barato até, né? Ou seja, com R$ 400 você conseguiu já quase que fazer próximo a R$ 200 aqui, né? Porque já está dando 30%, R$ 150 quase de lucro. Segurando mais um pouco, né? Vai dar 40% de lucro, então é importante isso aí, saber entrar e sair nas operações, né? Ficar segurando por muito tempo é perigoso, porque sempre o mercado de renda variável ele varia, né? A não ser que você fique fazendo preço médio até seu preço chegar onde você quer, né? Aqui, Eco disparou o alarme, porém eu falei, se ele não romper essa linha de 7,16, não tem nem motivo para entrar, porque ele pode devolver tudo. E realmente, amanheceu o dia, bateu um alarme aqui e devolveu tudo, né? Ou seja, sem direção ainda por enquanto, né? É preferível que ele bata na linha, na média amarela, média de 21 períodos, bata ali, segure para poder voltar para alta. Assim a gente pega um rompimento de topo e entra pro canal de alta, né, que está se formando aqui, né? O meu alvo seria os R$ 9, né? Tá escrito aqui, já deixei pronto, alvo de R$ 9. Porém, ainda existe o problema dele voltar tudo, pelo menos até os 6,60. Se ele voltar até os 6,60 e mostrar uma certa fraqueza na queda, a gente entra na compra para poder pegar um lucro maior. Com alvo a R$ 9 seria quase batendo que ele é, pensando, acreditando que ele vai bater os 6,60, então são 26% de alta, já é um bom lucro para a operação. Outra empresa, Sabesp, né? Sabesp, ela rompeu o topo, porém devolveu tudo hoje, né? E ficou na linha do topo, né? Então a gente tem que ser cauteloso com isso aqui. Ele pode tanto formar uma nova queda aqui, ou tanto fazer uma nova alta, né? Então a gente já fica fora, porque são R$ 53. Cada 100 ação são R$ 5.300 que você vai gastar, né? E pode, se você não tiver pelo menos 4, 5 vezes mais que isso para poder bancar uma possível queda, né? Então não entre na operação, que senão você vai ficar mal posicionado e vai ficar vendido, comprado no topo. É a pior coisa, ficar comprado no topo e o mercado caindo e você vendo só a porcentagem de queda aumentando, né? O prejuízo aumentando. Então, muito cuidado. Os pontos que a gente tinha colocado antes já não romperam, né? E novamente essa linha parece ser uma linha bem forte, né? Deixar a tela mais grossa aqui para a gente chamar a nossa atenção aqui. A gente vê que é uma linha grossa que ele não consegue ultrapassar com força, né? Ele tentou até hoje, né? Subiu um pouco, são quase 3% de alta, mas devolveu tudo, né? No decorrer do dia. A Tesla, aquele negócio que eu falei no vídeo anterior, tá formando, rompeu a média de 200. Se tivesse entrado aqui seria maravilhoso. Se não entrou aqui, tome cuidado, porque ele pode devolver tudo até a média de 200 de novo. E já vendo que a média de 21 e a de 200 estão muito perto, né? Quando elas começam a se encostar, elas podem inverter a situação, né? Ou mesmo bater e reverter a direção delas, jogando o preço para baixo e a linha se distanciando novamente do preço, né? Então, quando a linha está muito distante do preço, depois de ter cruzado, a gente sabe que o mercado está revertendo para o sentido contrário do que estava até agora. Se ele está em alta, ele começar a distanciar, a gente sabe que ele pode voltar tudo. Então, muito cuidado aí, né, na operação de Tesla. Pode parecer barato, né, R$ 30, mas dependendo da quantidade de ações que você comprar, acaba sendo caro. Movida também, a gente tentou fazer uma operação aqui, já pensando nesse rompimento de 11,98, né? Ele chegou a romper o 11,98, mas não se manteve, ou seja,
ele pode ficar preso aqui já é 2, 3 dias, quase no mesmo range entre 11 e 11,90, né? Então é uma operação bem chata de se entrar, né? É perigosa até, porque se ele volta tudo para abaixo dos R$ 11, ele pode ir buscar o 9,34, que é o último preço aqui embaixo, né? Passando aqui abaixo dos 11, ele primeiro vai encostar nos R$ 10, que é um preço que parou 2 ou 3 vezes, e depois novamente cair lá para os 9,34, que são quase 15% de queda. É muita coisa para ficar segurando por muito tempo, né? Tem o Carrefour, né? Carrefour, como eu disse, está fazendo aquela alta. Para quem quisesse entrar, poderia entrar, porém tem o perigo dele formar uma nova alta e devolver tudo e formar primeiro um pivô para poder continuar a alta. Eu entraria na formação do pivô, rompimento de topo, para poder rompimento de topo anterior para poder entrar e buscar uma alta até a média de 200, né? Por enquanto eu não faço nada. Açaí, açaí tem dado um bom resultado, né? Porque veio puxando o mercado para baixo por muito tempo, né? E agora segurou, consolidou por muito tempo também, né? Quase um mês consolidado. Assim sendo, a gente já vê que é uma empresa que tem que tomar cuidado na hora de se operar, né? A gente para pensar direitinho aqui qual realmente a operação que a gente vai fazer. Essa barra aqui que a gente esperava aqui não aconteceu, ela veio acontecer aqui. Perdão, pausei o som um pouco aqui. Ah, essa operação aqui, essa barra que a gente achou que fosse fazer, aqui no fundo ela não fez. Ela tentou várias vezes romper, não conseguiu. E até que rompeu com muita força, né? Mas sem aviso, né? Sem aviso prévio, porque o mercado iniciou o dia aqui embaixo, né? Abaixo dos 11 e... Deixa eu ver aqui. Preço correto. Abaixo dos 11 e 24, 11 e 20, né? Para poder chegar, subir e esticar até lá em cima 14%. Ou seja, enganou todo mundo aqui, né? Mesmo que tivesse entrado nesse rompimento, você teria 5% de lucro, né? 6% em um dia e depois mais 5% no outro dia e devolvido tudo aqui embaixo em 2, 3%. Ou seja, 0 a 0 fechou onde ele fechou, foi onde ele abriu, é onde ele vai fechar hoje, né? Acabou fechando hoje. Ou seja, a variação 0,16%, bem pouquinho, né? Puxar essa barra para cá, acreditando que um dia ele vai fazer essa barra aqui, para pegar a média de 200, né? Creio que talvez numa sexta-feira a gente pode montar uma operação aqui com a proteção logo aqui abaixo, aqui nos 12,40, né? 12,42. Caso a operação dê errado, a gente vai ter 2, 3% de prejuízo simplesmente, né? Mas porém, se der certo, a gente tem chance de fazer 22%. Ou seja, são quase 6 vezes, 7 vezes o risco-retorno, né? É 1 para 7 no caso, né? Banco ABCB4, né? Esse banco ainda não deu sinal de compra, né? Porém, ele rompeu várias vezes a média de 200, está tentando ficar lá em cima. A média amarela de 21 está chegando próximo também. Eu creio que com embalo, né? Como já está formando uma certa linha de tendência, né? Devido aos fundos menores e maiores, né? Deveria ter, sim, deveria ter feito um ponto, um ponto maior, né? Aqui para a gente poder entender que ela vai continuar subindo, né? E continuar formando altos e baixos, né? Porém, ele não formou isso aí, então fica bem, bem chato realmente, fica bem triste de entrar nessa operação. Não, não é bom entrar agora. Vamos aguardar, vamos ver o preço faz. Se ele voltar a subir ou voltar a cair, bater na média de 21 e depois voltar para a média de 200, seria interessante para a gente, né? Poder operar, entrar comprado nessa operação, buscando 19 a 20 reais, né? O lucro, né? O ponto de lucro, que daria aproximadamente, deixa eu colocar aqui, daria quase 14 a 15% de alta, né? E mesmo que a gente vê que tem um patamar que ele pode alcançar ainda ali em cima, que daria uma chance de um lucro de 20%. O risco dessa operação seria aqui embaixo mesmo, né? Nessa região aqui, abaixo dos
17,10, 17,11, né? Aqui ele voltando aqui já tem gente que estoparia o técnico aqui, stop técnico de 2% aqui, ou mesmo eu segurar mais 3,70, 3,80% e faria o stop técnico aqui na média de 21. Caso ele rompa para baixo, a gente já estopa a operação. Porém, tem o sentido para alta, né? Então a gente pode entender que ele pode se informar uma alta em alguns dias. Então, vamos aguardar para ver, né? Tem a ESB3, né? Empresa distribuidora, né? De energia, né? Quem não conhece, né? Importante, como eu havia dito, no passado tinha o triângulo sendo formado, né? A gente só estendeu mais um pouco o triângulo. O triângulo foi formado, fez o rompimento. Para quem pegou lá embaixo, né? No passado minha análise já está com 20, próximo de 20% de lucro no bolso, né? Agora a gente tem que reprojetar essa alta para ver se realmente ele vai fazer uma alta ou vai começar a fazer quedas, né? Se ele for começar a fazer queda aí já fica chato, né? Porque não é nem mais necessário a gente, né, ficar olhando para uma operação dessa. Tem gente que vai comprar a qualquer preço, eu prefiro comprar nos preços do Fibonacci projetados, né? Vou até deixar aqui para baixo. Caso dê certo a operação, a gente pega em 11,31, 10,99 para puxar lá para cima novamente, né? Aos aos 12,60, né? Pegando 14, 15% de alta. Aqui abaixo da média de 200, se ele ficar abaixo da média de 200, melhor sair da operação, né? Ou mesmo se você entrar aqui abaixo já nos 11,99, algo do tipo, que é 3% de queda, já sair da operação, porque o preço ficou muito tempo consolidado aqui e ele não mostrou muita coisa nesses dias todos, né? Então é dinheiro parado, não é dinheiro bom, melhor ele movimentando para a gente poder ganhar um dinheiro também. Agora vamos deixar isso aqui marcado para a gente lembrar que ele tem que sair fora desse quadradinho para poder mostrar um movimento expressivo. Armas Taurus, né? Tasa, recomendado muitas vezes pela Luiz Barsi, né? Eu tenho minhas dúvidas, né, com essa restrição de armas e tudo mais, né? Apesar de que o consumidor interno, né, das armas é menor do que o externo, né, exterior. Então, seja para exportação, talvez seja até algo inteligente de fazer um aporte para longo prazo, né? Vou colocar aqui no diário aqui. Vocês podem ver que os gráficos são difíceis de interpretar, por causa que tem risco para todo lado, né? Esses fiozinhos, né, ele não é constante, né? É uma coisa bem difícil de se analisar, né? Pode ver que um momento ele estava caindo, no outro momento estava subindo e de repente começou a cair, subiu e caiu de novo. Ou seja, é bem bagunçado esse gráfico, né? Coloquei no gráfico semanal para ter uma análise melhor, né? E mesmo assim, a gente vê uma consolidação de preço aqui, né? Muito grande, entre os 16,05, né? E 14,73, creio, aproximado aqui, né? Puxar aqui abaixo também pode ser o 15,26. E já em seguida a gente vê que o preço continua, né, parado dentro desse range, né? A gente pode esticar aqui esse quadradinho aqui, a gente vê que a formação não passou. Ele continua aqui, apesar de ter as três velas positivas, né? 3 dias positivos, mesmo com pouco volume, pouca negociação aqui, a gente acredita sim que possa haver uma alta. Para quem quer comprar e deixar para o resto da vida na carteira, seria uma boa empresa, eu acredito, né? Boa empresa em termos de lucro, né? Eu creio que tem muito para crescer ainda a empresa, né? Quem quiser entrar, entra por sua própria conta e risco, né? Eu, no momento, eu quero ficar de fora de Tasa para ver o que o governo vai fazer com a, né, Taurus, né? Geralmente, né? Muito prejudicada pelo governo, né? Esse tipo de empresa. Ou mesmo se eles quiserem, eles podem ajudar também, né? Mas pelo que eu vejo, não é o pensamento do governo atual, né? Então a gente vê outra formação aqui. Essa daqui é de Hypera, né? Hypera, como eu disse, empresa boa, né? Também para se ter em carteira. Já havia feito o rompimento, né? No dia anterior.
nos dias anteriores, foi na terça-feira, na segunda-feira, creio. Fez esse rompimento, eu avisei a todos do grupo, falei, ó, rompimento, bom ponto de entrada, devolveu menos que 50%, né, desse movimento anterior. Então eu acredito, continuo acreditando na alta. Quem pegou isso aqui já chegou a fazer 5% de alta e devolveu 2% quase hoje. Porém, já tem 3% que pelos investimentos brasileiros, que só pagam 1% ao mês, né, 1, alguma coisa, já é um bom negócio, né? Porque você já está fazendo 3 vezes mais em alguns dias o que as outras aplicações não te dão, né? Aplicações que são sugeridas pelo banco, né? A BIF, né? BIF ficou Minerva. Novamente, a gente tinha entrado numa operação, saiu da operação, eu vi que ele ficou muito tempo parado e com febre aviária e todo esse negócio que está acontecendo, muita coisa muitas ações de frigorífico vão começar a sofrer, né? Então vamos ver como se resolve isso aí. A análise continua a mesma, porque não mudou quase nada. Então os patamares também são os mesmos. Por enquanto nada a fazer, não tem interesse, né? Quem quiser entrar, entra. Após o rompimento da média de 200, rompimento e fixação também, né? A barra pode romper aqui e ficar, e logo no outro dia ele devolver por completo, né? Devolver esse movimento por completo. Se for assim, melhor coisa é sair fora, no fundo aqui dessa vela, né? E também tem o cenário que ele pode se romper e continuar indo para alta por muitos anos, né? Mas, pelo que eu vejo, não é muito interessante aguardar isso aí, não. Porque pode ser que é bem possível que aconteça o contrário do que a gente está pensando. Em vez de valorizar, a empresa vir a desvalorizar, né? Taesa, tá aí, distribuição de energia, né? Empresa boa, paga dividendos, né? Todo mundo quer ter ela na carteira. A R$ 37, não é todo mundo que pode ter, né? Porque qualquer 100 ação dá R$ 3.700, R$ 3.800. Porém, é uma empresa que você pode guardar para o resto da vida também, que energia elétrica vai ser sempre usada e às vezes isso daí colabora um pouco para o nosso julgamento de como escolher uma ação, né? Mas aí eu vejo assim num período de 10 anos, não tem problema ter Taesa, mas que isso eu já acho que fica meio perigoso ter Taesa na carteira, porque a tecnologia vai desenvolvendo, né? Conforme vai passando o tempo, tocou o gongo aí, não é o sino, né? Da plataforma que ele toca sempre. Então eu vejo assim que se ele continuar subindo, parabéns, mas com o desenvolvimento da tecnologia muita coisa deixa de existir, né? E o consumo de energia diminui e todo esse problema, né? Então, se pensar em termos de saneamento básico, né? Que é quase inexistente em mais de 40% de, de pessoas no Brasil, né? Então a gente acredita que pode sim ter uma alta de 40% para mais, né? Vendo o case da empresa, né? Do setor de saneamento básico, né? Geral, né? E também das necessidades, utilidades públicas, né? Privadas que a gente tem, né? Eu creio que sim, energia elétrica vai sempre ser necessário, mesmo que seja criada uma outra fonte de energia, né? A energia elétrica e a fóssil é uma das mais fortes até hoje, né? Tem que mudar muita coisa para esse cenário desabar, né? E acontecer o pior, né? Que seria a falência de uma Taesa, algo do tipo, né? Creio que isso vai ser bem difícil de acontecer, então a gente pode apostar sim numa alta já com rompimento. Se der errado, compra mais, vai comprando mais, vai acumulando, assim como a Luiz Barsi está fazendo, né? Tem, que mais? Tem CPL 3 Copel, né? Copel também é importante ter, empresa importante para ter em carteira, mas também é aquilo ali, você pega e esquece que tem, vai olhar daqui 4 5 anos para ver como é que tá, né? Vai fazendo aportes mensais, né? Que são os aportes mensais que alavancam a carteira pra um patamar de pagar dividendos e tudo mais, auto se pagar, vamos dizer assim, né? Chegou um ponto, né, que o próprio rendimento é usado para comprar ações e ainda sobra para o seu salário. Então isso seria muito bom, né? Então a Copel é uma empresa para você comprar nesse estilo de Sanepar,
nesse estilo de Taesa, compra e deixa e esquece, né? Daqui 10 anos, ou então vai fazendo os aportes mensais, né? De 100, 200, 300 reais. Lá na frente você vê que quanto que valorizou a empresa, né? E lembra de mim, paga uma cerveja pra mim, fala foi o Samurai que me indicou isso aí. Paga uma cerveja pra mim, porque aí eu vou ficar feliz. Não preciso do seu dinheiro, né? Do dinheiro de ninguém. Simplesmente só o reconhecimento de eu ter feito uma boa análise, uma boa indicação, né? É, firmando novamente que eu não posso fazer nenhum tipo de indicação, né? Para que pessoas operem, né? No mercado financeiro, cada um com seu risco, cada um com seu problema, né? Eu só coloco aqui minha opinião, humilde opinião, sobre o que eu aprendi sobre análise gráfica e também análise fundamental de cada ativo, né? Aparentemente, Copel é uma empresa que vai deslanchar bastante, né? E a gente espera pegar e encarteirar ela, pelo menos 100, ficar quietinho lá. Daqui 10 anos, olha, vai estar 60 mil, 50 mil, ou vai estar negativo, né, mil, a gente não sabe, mas a gente sempre espera pelo melhor na Bolsa de Valores, né? A gente acredita que as empresas são boas, então elas vão pagar dividendos e vão crescer, né? Nem sempre é assim. A Eletmeio acho que eu já havia falado, né? Respondi a entrada. E é mais ou menos isso aí. Bom final de semana para todos, bom final de quarta-feira, né? Eu sei que tem gente que tá esticando quinta, sexta, sábado e domingo, né? Pessoal que tem esse tempo, aproveitem o tempo para se divertir, para estudar. Eu também vou fazer alguns vídeos, né, sobre aqueles que eu ainda não terminei, que é uma série de 10 a 20 vídeos, né? Falta alguns para terminar, né? Então a gente vai tentar colocar todo o conteúdo de uma vez para todo mundo. Valeu, obrigado mais uma vez. Tenham todos um ótimo final de semana, um ótimo feriado. Valeu, até sexta-feira para quem não for viajar, quem for estar com a gente aí novamente. Valeu, tchau, tchau.